Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje o vídeo está muito especial. Nós iremos falar sobre os pontos positivos e os pontos negativos das províncias do Canadá. Mas eu não farei esse conteúdo sozinho. Estou aqui com a Paula, ela que fez uma viagem pelo Canadá, né? Você fez uma viagem de motorhome, né, Paula? Fiz uma viagem de motorhome. Inclusive, vou pedir desculpa porque a minha voz tá assim, gente, mas inverno, acontece. Mas mesmo assim a Paula vai fazer esse conteúdo aqui com a gente, conteúdo especial, contando sobre os pontos positivos e negativos de todas as províncias do Canadá. Sim, vamos lá? Vamos. Perfeito. Então, olha só, a Paula, ela fez uma viagem de motorhome, ela saiu aqui de Vancouver, British Columbia, e foi lá para Halifax, Nova Scotia, né? É. Isso foi em 2019? Foi, 2019. Como que foi essa viagem? Quantos dias durou? Foi mais ou menos um mês, acho que um pouquinho mais de um mês na época. E daí a ideia era exatamente essa, sair de Vancouver e terminar em Halifax. E vocês passaram por todas as províncias, foi cruzando realmente o país. Todas as províncias, as prairies, tudo. E daí no ano 2021 você decidiu sair aqui de British Columbia e ir pro Quebec. Daí eu passei quase um ano morando em Montreal. Perfeito. E agora você tá nessa ponte aérea, né? Você Tô. tá aqui em British Columbia. Agora eu tô aqui, indo... tô lá, a gente vai indo, vai fazer. Então, como vocês podem perceber, a Paula é a pessoa perfeita pra gente discutir um pouco sobre as províncias aqui do Canadá, pra realmente a gente conversar sobre os pontos positivos e pontos negativos. Então, a gente vai começar com Nova Scotia. Eu quero saber, tô perguntando aqui pra Paula, um ponto positivo e um ponto negativo em relação à província de Nova Scotia. Vai lá. Sinceridade. Olha, a gente eu vai... acho que o ponto positivo e o ponto negativo, pra mim, eles são o mesmo. Que é positivo e é negativo ao mesmo tempo. Tá. Que é a tranquilidade. Tá. É uma província muito bonita, né? Enfim, você conhece, é uma província muito linda, tem paisagens muito bonitas. Então, eu gosto bastante disso, tanto que esse é o motivo principal de eu estar aqui em Vancouver. Então tem essa tranquilidade, essa qualidade de vida, uma vida mais tranquila, só que esse pra mim também é um ponto negativo. Entendi. É muito tranquilo. É tranquilo até demais. Entendi. Entendeu? Mas eu gostei bastante de Halifax, assim, foi o que eu conheci mais, foi Halifax. Achei uma cidade muito organizada, muito fácil de se locomover, pelo menos assim, do que eu conheci. Mas saindo ali de Halifax a província em si é muito pequenininha, Sim. né? Então, assim, opções de... lembrei de um ponto negativo, que eu acho que talvez seja... Ponto negativo. Então, positivo, eu vou ficar com essa questão da tranquilidade, belezas naturais. Negativo, a localização. É muito fora de mão, assim, sabe? Olha só, que interessante. Que interessante. Porque não é todo voo que sai de lá, você tem que fazer escala, não tem voo pra todo lugar, então a localização é um pouco... Não sei, não me agrada tanto. Pois é, eu já acho a localização do Atlântico como um todo interessante. Que é bem próximo de Ontário, é muito mais próximo do aeroporto de Toronto do que aqui do pessoal. Verdade. Né? Eu acho nesse sentido. Um ponto interessante até para quem está nos assistindo, ali durante a minha viagem exploratória, eu usei basicamente ônibus. Tem ônibus para todo lado ali. Dentro da região. Das províncias. Exceto Newfoundland, que é um caso à parte. Que é um caso à parte. Foi as províncias que eu não conheci, que você conheceu, que é Newfoundland e PI, eu não fui. Então essas a gente não vai poder comentar. A gente não vai poder comentar. Hoje o foco é Nova Scotia até aqui, British Columbia. Então vou falar os meus pontos. Ponto negativo. Primeiro, acho que o preço do aluguel é incompatível com a estrutura da cidade. Tá quase o preço de Vancouver. Exato. Eu tava olhando os preços, é quase Vancouver. Eu acho, assim, o valor do aluguel não é compatível com o que a cidade... estrutura. Exato, com o que a cidade oferece. Por esse preço eu moraria em outro lugar. Sim. Se for analisar só o custo de aluguel. Ponto positivo, na minha opinião, eu acho que são os programas de imigração. Para quem tá começando, eu acho que ainda dá pra... Dependendo da sua área, existem opções interessantes. Exato, né? exato. Não é pra todo mundo, óbvio. Não vou falar que é fácil, eu não gosto de usar esse termo. Eu não gosto de usar o termo imigração fácil, né? Mas, assim, saiba que não... Às vezes é mais fácil do que outro, não que seja apenas fácil. Faz sentido. Então, eu acho que para quem pensa em imigrar, talvez o custo de vida ele seja justificável pelo caminho de imigração, mas não que seja a melhor opção. Eu acho que nesse sentido... Acho que você resumiu bem. Nesse sentido, eu acredito que essas sejam as questões de Nova Scotia. Vamos para a próxima, New Brunswick. Vai lá. New Brunswick. Eu fiquei pouquíssimo tempo lá, né? Eu passei por St. John e aquela parte ali da costa.
O mais bonito, na verdade. Que é o mais bonito. Eu vou Aham. falar, assim, o que a minha impressão, vou começar pelo negativo, que foi o que eu cheguei, assim, que eu pensei. A minha impressão era que é, tipo assim, uma província fantasma. Parecia que não tinha gente em lugar nenhum. Tipo, muito vazio, os lugares vazios. Todo lugar que você ia não tinha nada acontecendo. A cidade, o centro da cidade era vazio. Então E eu que achei... época você foi em outubro, né? Eu achei bizarro, assim. Achei porque Halifax tem um movimento, tem o pessoal na rua e tal. Lá eu fiquei até um pouco assim. Eu falei, meu Deus, parece uma cidade fantasma. Então, a primeira coisa que eu pensei foi isso, assim. Eu falei, nossa, não... um pouco esquisita essa questão. Não é muito o que eu gosto, né? Tem muito a ver comigo. Deixar bem claro isso, é que eu e a Paula, eu justamente chamei a Paula, por causa da experiência dela em relação às viagens, 2, porque nós temos... Nós somos pessoas diferentes. A gente tem gostos diferentes. A Paula é muito mais cidade grande, né? Veio de São Paulo, né? Gosta de sair à noite. A minha já é ao contrário. Eu vim de cidade pequena. Então vocês têm a opinião de duas pessoas bem diferentes, perspectivas diferentes. Então vai ser interessante nesse sentido também. Então isso que a Paula tá falando realmente é interessante. Eu achei, pelo menos pra mim, né? Gravando conteúdo e etc. Como é uma província menor, as pessoas talvez não tenham tanto esse contato com imigrantes, tanto quanto aqui, por exemplo, ou Toronto. Eu senti que as pessoas ficavam prestando muita atenção em mim, sabe? Ficava olhando, ficava curioso. E era uma coisa meio, não sei, eu fiquei um pouco incomodada, sabe? Não vou dizer necessariamente que eu não me senti bem-vinda, mas eu senti que tinha uma barreira nesse sentido, sabe? Pela falta de costume mesmo, de lidar com imigrantes. Entendi. Com o imigrante só ou com o fato de você estar... Isso, de estar gravando e tudo. Entendi. Porque aqui, por exemplo, é super tranquilo. Tanto é que a gente está gravando agora, né? Ninguém se importa. Ninguém se importa. E lá ninguém o pediu pessoal pra gente parar de gravar, né? O pessoal ficava olhando, vinha perguntar o que tá fazendo. Então teve essa parte que eu achei curioso. Ponto positivo novamente, né? Eu acho que é mais uma questão de estilo de vida, né? Entendi. É também um lugar muito seguro, muito tranquilo. Então, eu entenderia como positivo. Eu não conheço os programas de imigração de lá, você vai saber falar melhor. Talvez essa seja a principal vantagem, né? Na minha opinião, hoje é a menina dos olhos. Para quem, assim, não é para todo mundo, sempre, não é para todo mundo, mas é para aquela pessoa que às vezes não tem perfil para nenhum outro lugar, não tem dinheiro, talvez em New Brunswick você encontre uma opção, porque lá realmente tem bastante oferta de trabalho, a província está com missões de recrutamento, inclusive no Brasil, então às vezes, se você preenche os requisitos que eles estão buscando, que geralmente não são qualificações profissionais altas, isso que é importante, não é nível de inglês alto também, então talvez aí você se encaixe em algum dos programas de imigração da província de New Brunswick. Para mim, esse é um principal ponto positivo. Negativo, mercado de trabalho. Apesar de terem opções de imigração interessantes, não é para todo mundo. Então, às vezes, o cara de TI, profissional de TI, acha que vai conseguir um excelente salário lá, que vão ter inúmeras ofertas de trabalho, mas, na verdade, não é bem assim. Então, eu acho que o ponto negativo mesmo com tanta oferta de trabalho, para mim é o ponto negativo. Sim, tem oferta de trabalho, mas são áreas específicas. Não é para todo mundo, né? Exato, são em áreas em demanda ali da província. Em específico, por exemplo, marcenaria, cozinheiros, material handler, truck driver. Essas questões eu acho que lá você pode encontrar oportunidade. Perfeito? Sim, faz todo sentido. Então, falamos Nova Scotia, New Brunswick, Quebec. Agora chegou o seu momento de brilhar. Vamos lá, ponto positivo e ponto negativo. Ponto positivo. A impressão que eu tenho, né, das pessoas que eu conheço que moram lá, pessoas que estão chegando agora, imigrantes e tudo mais, Quebec é uma província com muita oportunidade. Então, tem... Pelo menos nesse momento, tem muito lugar contratando, tem muita vaga de emprego. É uma província que realmente quer trazer pessoas. Sim. Então eu gosto muito dessa parte. Não vou entrar em todos os pontos positivos, mas eu gosto de várias coisas de Quebec. Mas eu acho que é um lugar. É um lugar com muitas oportunidades. Sim. E é um lugar que ele é diferente do resto do Canadá. Sim. Totalmente diferente do resto do Canadá. Então é como se você estivesse em outro país. Sim. Isso pode ser positivo ou negativo. Mas eu gosto disso. É uma coisa que eu acho bem interessante. Eu também acho um ponto positivo de lá, isso. Tem uma cultura própria, né? Uma coisa assim que no Canadá, no resto do país, eu acho que é mais
não tão forte, sabe? Sim. Quanto lá. Uhum. Agora, pontos positivos é mais ou menos isso. Agora, pontos negativos, tem essa instabilidade dos programas deles de imigração, que é uma coisa que muda muito, né? Bem específico de lá. Tanto que tudo que você vai ler sobre o Canadá de imigração é, exceto Quebec. Exceto Quebec, porque eles têm o programa próprio deles, né? É. Uhum. Então é um pouco mais instável nesse sentido. Uhum. E tem que falar francês. É. Se você está pensando em ir Tem para que falar Quebec, francês. é unânime, você tem que falar francês. Por mais que você vá para Montreal, certamente a sua vida profissional, enfim, tudo vai ser mais fácil se você souber falar francês, com toda certeza. Pode até chegar a 100, mas você vai ter que entender que para você crescer na sua carreira e tudo mais, vai ter que aprender. Exato, perfeito. Vamos lá, ponto positivo, ponto negativo. Na minha opinião, ponto positivo, eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que concordo 100% com o que você falou. E ponto negativo, eu acho que são as taxas. Os impostos, Os né? impostos. Tá. Imposto sobre salário é o mais alto no Canadá. 15%, quase 15% ali do imposto também provincial, da província, né, dos bens de consumo. Então eu acho que em termos de impostos, o Quebec realmente ele é pesado. Então se você é uma pessoa que é contra isso, já anote aí no seu caderninho que realmente os impostos são bem pesados ali no Quebec. Contudo, o que está escrito no próprio site oficial do Quebec é que, por mais que os impostos sejam altos, tudo isso é revertido para a população. Então você que mora lá, você sabe, né? Eventos culturais, é algo assim muito forte. É muito forte. Eles têm, eu achei o pessoal de Quebec, eu acho eles mais festeiros, assim, digamos. Parece mais Brasil, né? Eles gostam, entendeu? De um festival, tem muita coisa acontecendo. E apesar dos impostos serem mais altos, se você pensar que é a segunda, Montreal, né? A segunda maior cidade do país, os aluguéis são bem mais baratos. Isso. Então eu acho que acaba equilibrando essa questão do custo, pelo menos por enquanto, né? Porque tá tudo ficando mais caro hoje em dia, mas eu acho que acaba dando uma equilibrada no imposto, entendeu? O custo de vida realmente é um ponto bem favorável ali da província do Quebec. E eles têm muitos programas para quem tá lá, né? Tem muitos auxílios do governo. Para você aprender francês, você tem o auxílio do governo. Para quem tem filho, tem vários auxílios diferentes que você recebe. Então, eu acho que realmente tem esse retorno do que você paga, sabe? Perfeito. Então, seguindo ali no mapa, a gente falou Nova Scotia, New Brunswick, Quebec e agora Ontário. Vamos lá, vamos falar de Ontário. A sua favorita. Ai. Olha, Ontário, o que eu conheço, né? Mais Toronto mesmo. Então, e eu sou uma pessoa... né? Ioro, sim, Ioro, mas acho que é o que eu tenho mais, porque a primeira vez que eu vim pra cá, eu fiquei uns 20 dias em Toronto. Tá. Então, assim, é uma cidade que eu conheço um pouco mais. E eu gosto de cidade grande. Exato, é um ponto bem importante de ser levado em consideração. Gosto. Então, pra mim, é tipo assim, tô tranquila aqui, entendeu? Tá em cidade casa. grande, coisas acontecendo, trânsito, barulho, adoro. Eu acho ótimo. Então, ponto positivo, eu gosto muito disso, né? Tanto o canadense não gosta muito que fala isso, mas é a Nova York do Canadá, bem entre aspas, é como se fosse, né? Uma cidade grande. Então, por exemplo, se vai ter um show internacional, o artista vai escolher uma cidade, ele vai para Toronto. Exato. Então, é o lugar onde tudo acontece, né? Os eventos, mercado de trabalho, obviamente, por exemplo, para áreas de TI, etc. Muitas empresas, muitas oportunidades. Eu não tenho, assim, problemas em relação ao fato de ser uma cidade grande. Sim. Que, obviamente, vai... Mas eu tô falando da cidade de Toronto, né? Não da província de Ontário. Mas é só um esboço, né? Só para as pessoas pesquisarem mais. É uma ideia. Exato. E, então, ponto positivo, eu gosto muito disso, assim. De realmente ser ali o lugar onde tudo acontece. Perfeito. E o ponto negativo? O ponto negativo, eu acho que vem a todas as questões que vem com... Normalmente eu falo de Toronto, né? De cidade grande. Você vai ter, obviamente, mais violência, não é um lugar tão seguro quanto outros lugares do país. Eu ia falar que o custo de vida pode ser um ponto negativo, mas ao mesmo tempo, aqui também o custo de vida é alto, então cidade grande é assim, né? Não tem muito o que fazer. Agora, por exemplo, Ottawa, eu gosto da cidade, eu acho a cidade super bonitinha. É uma cidade linda, né? Quando você visita, você fala... Parece uma cidade perfeitinha, assim.
Eu sei que até num vídeo você colocou a Europa do Canadá, É. né? Que ela lembra bastante, É né? uma cidade muito linda, eu gosto muito. Uhum. Mas também o custo não é barato, né? Não, Se nem você um for pouco. comparar. Eu até tenho uma frase que é meio polêmica ali com o pessoal de Ottawa, que é: o custo de vida, ele não é justificável pela estrutura que a cidade te oferece. Não é. Aos meus olhos, eu moro em Ottawa desde 2019. Essa é a minha opinião em relação à cidade. Resumindo, né? Então, eu acho, vou falar de Ontário no geral, assim, talvez não seja um ponto negativo para algumas pessoas. Uhum. Se você pensar, assim, num lugar que tem muito mais essa vibe Estados Unidos, eu acho que é Ontário, entendeu? Entendi. Tem Uhum. Se você for pensar nas 3 cidades grandes, né? Montreal é muito mais única ali por causa Sim. do idioma, da Cultural, cultura e etc. Vancouver tem a questão da natureza. E aí, Ontário eu acho que é mais americana, Uhum. mais Estados Unidos. Que pra mim é um ponto negativo, mas pode ser um ponto positivo pra outras pessoas. Entendi. Aí, ponto negativo pra você? Pra mim é. Ah. Até porque se você for pensar nas outras, sem ser a região de Toronto, né? Tem muito essa questão de você precisar de carro pra tudo. Ah, sim. Sabe? Uhum. Essa vibe meio americana. Uhum. Entendi. Que pra mim é um ponto negativo. Tá, perfeito. Mas pode ser positivo. Aham. Pois é, você foi falando, eu fui pensando em ponto positivo. Eu vou falar o negativo primeiro. Ponto negativo, aos meus olhos, para quem está chegando aqui no Canadá, porque eu acredito que seja boa parte das pessoas que estão nos assistindo, eu acho que os programas de imigração, dependendo da sua realidade, eles não são um ponto forte. Então, se você está pensando, por exemplo, em estudar na província de Ontário visando um programa de imigração, eu analisaria se o seu perfil como um todo ele vai ser interessante de fato e não simplesmente mudaria para a província por causa dos pontos positivos e esqueceria talvez o programa de imigração. Sim. Por outro lado, o mercado de trabalho como ponto positivo é excepcional para boa parte das profissões. Sim. Assim como você falou, o mercado de TI, TI, tem muita oferta de trabalho, porque, óbvio, é uma cidade grande, é a maior cidade do Canadá, que é Toronto, né? Está ali. Então, se a cidade é maior, tem mais população, mais oferta de emprego, então vem todo esse combo. Então, as pessoas que buscam maiores salários, muito provavelmente você vai encontrar essa realidade ali na província de Ontário, mais especificamente a região ali de Toronto, nas cidades no entorno, talvez Ottawa também, que muita gente não sabe, mas Ottawa é considerado o Vale do Silício aqui do Canadá, por causa das Kanata de Park, TI. exato, Tá. que tem um parque tecnológico ali na região. Então muita gente acaba não pesquisando Ottawa, mas ali também tem um mercado de TI bem forte. Pode ser que seja atrativo para você. A localização ali também é muito boa, né? Você tá perto de tudo ali. E esse é um ponto positivo, inclusive, para Ottawa. Não à toa, ela é a capital do Canadá. A localização ali ela é excepcional. Você tá do lado do Quebec, né? Muito próximo ali de Montreal, próximo de Toronto. Para ir para os Estados Unidos tem muito voo também. É uma localização bem boa. Exato, é 2 horas de voo para Nova York. Então, assim, não, super tranquilo. Tem aeroporto internacional. Então, a Ottawa em si é uma cidade bem interessante de forma logística, sabe? Em termos de logística, ela é muito interessante. A localização é excepcional. Vou falar de uma coisa, de uma parte de Ontário que eu não gosto. Boa, pode falar. Eu não gosto daquela parte norte de Ontário ali, North Bay. Eu não gosto daquela região. Por não quê? gosto. Foi nessa região que eu sofri o primeiro caso de xenofobia aqui no Canadá. Entendi. Eu não achei as pessoas receptivas, Perfeito. sabe? E depois eu tive uma canadense que do nada, a gente estava falando disso, de viajar no Canadá, e ela comentou isso, ela falou, eu nem tinha comentado pra ela o que aconteceu comigo. E ela falou, o pessoal lá é meio preconceituoso. Aí eu falei, nossa, e foi Bom exatamente o lugar onde, eu não sei, eu não me senti bem-vinda, não me senti welcome, sabe? Entendi. Talvez porque sejam realmente lugares menores, né? Então aquela região ela é muito bonita, tem, nossa, uns parques, umas praias lindas ali, praias de lago, né? Sim. Lindas, assim, mas não sei, foi um lugar que eu cheguei e falei, eu não curti muito, sabe? Você sabe aquela questão de você não se identificar? Não deu certo, Foi o único lugar que eu cheguei e falei, não sei. Perfeito, então vamos seguindo aqui pelo mapa, agora Manitoba. Ai, agora chega, fica difícil pra mim. Vamos lá. Ai, meu Deus, vamos lá. Ponto positivo, eu vou ter que falar uma coisa que eu acho que é o que você ia falar, porque faz todo sentido, que são as oportunidades de imigração, certo? Ponto negativo, o pessoal... todo mundo vai falar a mesma coisa. O pessoal de Manitoba vai me odiar, mas
Ponto negativo, clima, eu não gosto. Aham. Não tem, pra mim não dá. Muito frio. Aham. Eu tenho amigos, inclusive, de Winnipeg que mudaram pra cá, pra Vancouver. Aham. A localização é no meio do nada. Aham. Aham. E a tranquilidade da vida ali, entendeu? Entendi. O fato Não de vai não com... acontecer coisas, pra mim não tem como, assim, pra mim não dá. Aham. Mas vou dizer que eu me surpreendi positivamente Isso. com o Winnipeg. Com a cidade em si, eu me surpreendi positivamente. Eu não esperava nada, nada. E eu achei a cidade até com uma estrutura legal e tudo mais. Mas pra mim não funciona. Entendi. Vamos por aqui, senão os ciclistas vão xingar a gente. Então, pra mim, é o ponto positivo principal e é o que me faria escolher essa cidade com toda certeza, são os programas de imigração. Com 6 meses de trabalho ali, dependendo do NOC que você trabalha, às vezes você nem precisa de teste de inglês. Então, assim, realmente em termos de imigração, eu acho que é muito atrativo. E assim como você falou, a cidade me surpreendeu positivamente. Sim. A estrutura eu achei bem mais moderna que a região do Atlântico. A cidade é maior, tem mais ofertas de emprego. Então, inclusive, eu até brinquei no Instagram, que se eu pudesse voltar no tempo, eu teria escolhido Winnipeg para morar. O inverno, para mim, pega muito, assim, é muito longo. E eu não, é uma questão que eu vou falar de todas as cidades das prairies, na verdade. A região em si, né, o tipo de natureza, paisagem, etc., é tudo muito plano, né? Sim. Tem os pastos, não tem muita coisa para ver. Mas, gente, isso me deixa um pouco irritada. Pensa bem, atrás de nós tem uma montanha, né? Nós estamos cercados de montanha. É compreensível. É compreensível. Então, a natureza lá, não sei se você reparou, mas a natureza lá é tudo meio amarelo, meio queimado. Sim. Então, eu não sei. Óbvio, assim, gente, para quem tá pensando em imigrar, é uma coisa. Pode ser uma coisa muito pequena, irrelevante, isso. Pode. Mas. No long term, né, que eu fico pensando, morar ali no long term, pra mim, não funcionaria. Então, obviamente, é a minha opinião, né? Eu sempre acabo pensando nessa questão do chegar no Canadá, sabe? Porque é um custo muito grande, um esforço muito grande pra gente conseguir a residência permanente. Então, eu sempre tento pensar no chegar aqui no Canadá. Porque depois que você tem a residência permanente, você pode ir pra outro lugar. Inclusive, essa minha amiga veio de Winnipeg. Inclusive ela falou, em 6 meses ela já tinha aplicado o processo dela e tudo mais, hoje em dia ela mora aqui em Vancouver. E eu brinco com ela, uma brincadeira que eu falo assim, quem passou por Manitoba tá tranquilo, nenhum inverno do Canadá vai te afetar, entendeu? Tá tranquilo. Pois realmente, e eu concordo contigo que o ponto negativo realmente é o inverno, é uma cidade muito fria, muito conhecida, né, fria. por isso. Exatamente, é um ponto notório. Se você falar Winnipeg, todo mundo fala, nossa, muito frio. Realmente, é frio. E se você estiver pensando em ir pra lá, realmente tem isso em mente. Você vai tem que aprender a lidar com o inverno. É contornável? É contornável, mas tenha isso em mente se você estiver pensando em ir para Winnipeg. E agora Saskatchewan. É muito parecido, né? Eu acho as duas províncias assim muito parecidas nesse sentido. Saskatchewan é ainda menor, né? Então vai ter menos oportunidades. Vou falar o ponto negativo. Acho que vai ter menos oportunidades de emprego para certas áreas, não para todas as áreas, né? Porque de fato é um lugar muito isolado, né? No meião ali do Canadá. Então, eu acho que o negativo eu falaria isso, menos oportunidades em todos os sentidos, principalmente para, por exemplo, o pessoal que nem eu, vem de São Paulo, o pessoal de TI, é uma região bem específica do Canadá. Vai ser difícil se adaptar, né? É uma região bem específica, assim, sabe? Não é fácil, eu acho. Porém, dependendo da sua área, pode ser que tenha oportunidades muito interessantes, né? Tanto para imigração, custo de vida. Custo de vida é significativamente mais barato. Muito mais barato. Então, aí eu já entrei no positivo, né? Eu vou ficar com ponto positivo, custo de vida e oportunidade de imigração para algumas áreas. Ponto negativo, pra mim, é o tanto que é isolado mesmo, assim, no meio do nada. Principalmente Saskatoon, né? Que tá lá pra cima, né? Nossa, é muito isolado, muito isolado. Mas tem a Aurora Boreal. Isso também é um ponto positivo. Tem. E ali o sul ali da província, né? Que tem aquela região acho que faz divisa do parque? Que faz divisa com Montana, não é? Aquela parte também é bem bonita, assim. Eu acho que o ponto positivo realmente são os programas de imigração,
né, os programas de imigração e o custo de vida, eu diria. Até você falou a questão de TI, existe agora, né, nesse momento, Winnipeg, Saskatoon e Calgary, está crescendo muito essa questão de TI e tem uma empresa de recrutamento que eles estão laçando profissionais de TI. Tentando levar as pessoas para essa área. Eles já estão conseguindo rapidamente o work permit e conseguindo a residência permanente. É bem interessante, que muitas vezes as pessoas, né, quem é de TI, acaba excluindo essas áreas, mas na verdade talvez essa seja uma porta de entrada, não estou dizendo para você morar lá para sempre, mas talvez seja uma porta de entrada interessante para você chegar aqui no Canadá. Mas, obviamente... Se estiver preparado para lidar com o estilo de vida, que é bem específico. Pensa, Saskatoon é uma cidade com cerca de 280 mil habitantes. Se você é de uma região como São Paulo, provavelmente a sua adaptação vai ser bem difícil. Então, tem que saber lidar com todas essas questões. Tem que saber o que está te esperando. Exato. Tem que estudar a cidade, né? Que é o que a gente tenta sempre trazer aqui no nosso canal. É realmente você estudar a cidade, estudar a província, para você saber onde você está indo. Saber se faz sentido para você, né? Isso, porque nada adianta você escolher uma província porque a imigração é interessante, mas a sua família está odiando ficar lá. Né? Vai trazer um transtorno para a família muito grande, um desconforto muito grande, e quem sabe aí a família acabe se separando, enfim, as crianças não se adaptam e você tem que voltar para o Brasil. Então, muitas vezes não vale a pena. Né? Deixa eu ver o que mais. Ponto positivo, custo de vida, imigração. Ponto negativo, deixa eu ver. Realmente, eu acho que o mercado de trabalho, que é muito voltado para a área de agricultura, né? Sim. Agricultura, oil and gas. Então, eu acho que boa parte das pessoas, elas, em termos profissionais, elas não conseguiriam se adaptar. O que sobraria, infelizmente, seria só o entry level. Né, tem pessoa... essa questão, exato. Porque a sua ascensão na carreira, talvez ela seja muito difícil, porque a cidade seja muito pequena. Sim. E a questão primária ali da economia seja a agricultura. Então, talvez você tenha alguns problemas no sentido de crescer profissionalmente, dependendo da sua área. Faz todo sentido. E Alberta? Alberta é um local onde boa parte das pessoas estão querendo ir. Vai lá. Bom, ponto negativo, pra mim tem sempre a questão do inverno, que eu acho pesado, longo, não é uma coisa que eu... Aquelas, né, tô falando, não é uma coisa que eu conseguiria lidar, tô direto em Montreal, né, o inverno é até pior, se duvidar, mas enfim. Eu vou falar uma coisa que talvez, novamente, né, pode não ser a opinião de todo mundo, mas é uma coisa que pra mim eu considero negativa. É uma província no geral, assim, até pela questão, enfim, por diversos motivos. Sim. Um lugar um pouco mais conservador, não combina muito comigo, mas cada um, né, tem pessoas que vão achar isso uma coisa positiva, pra mim não é. E assim como as outras duas províncias ali do centro do Canadá, eu acho muito isolado. Pra mim, faltam opções de coisas pra fazer. Saindo de Calgary é basicamente assim. Pasto, fazenda. Então, pra mim, esses são os pontos negativos, né? Mas, obviamente, considerando aquilo que faz sentido pra mim, né? Pro meu estilo de vida. E até onde eu me lembro, os programas de imigração não são tão interessantes. Não lembro, mas acho que tá mudando isso, né? Eles estão investindo em algumas questões. Programa para área rural, enfim, tem alguns pontos, mas mesmo assim, se a gente for comparar com Saskatchewan, comparar com Manitoba, comparar com o Atlântico, né? Se a gente for comparar com Ontário, beleza, tem programas melhores. Mas se a gente for comparar com Manitoba, Saskatchewan e o Atlântico, ainda assim não é dos mais fáceis. Exatamente. Então tudo depende do... Ups, um cachorro. Depende de com qual província que você está comparando, né? Ponto positivo, custo de vida, menos impostos, né? Custo de vida mais tranquilo, menos impostos. E se você tiver mais ali na divisa com British Columbia, tem a parte das Rockies. Isso. Que é muito, muito bonito, uma parte do Canadá que eu gosto muito. Mas no geral, assim, o estilo de vida e tudo mais, pra mim esse ponto negativo acaba pesando mais do que
o custo de vida, entendeu? Entendi. Isso é um ponto bem importante de você falar, que neste momento, agora que nós estamos gravando esse vídeo, várias pessoas aqui de British Columbia, eles estão realmente indo para Alberta por causa do preço das casas. E eu entrei com esse argumento como várias pessoas, eu falei assim, ok, mas até que ponto vale a pena você ter uma casa? Exato. É uma questão de prioridade? Exatamente, é a questão de prioridade, porque se a pessoa, ter a casa própria para mim, uma casa espaçosa, é essencial. Então, eu estou disposto a ter esse downgrade na minha vida em outros sentidos para ter a casa própria. Né? Então, isso que a pessoa realmente precisa avaliar, o que faz mais sentido de acordo com a sua realidade. Eu, assim, não combina com o meu estilo de vida. Comprar uma casa nunca foi uma prioridade para mim. Então, eu estaria 1000 vezes mais feliz morando num estúdio aqui em Downtown Vancouver do que numa casa que custaria provavelmente o mesmo valor em Calgary, por exemplo, entendeu? Mas é o meu estilo de vida, obviamente, né? Não faria sentido. Então eu acho que pra mim tem isso, sabe? Porque quando eu fui pra Austrália, eu escolhi uma cidade baseada em custo. Falei, não, eu quero um lugar barato. Entendi. Custo de vida foi o meu ponto pra escolher. Falei, vou pra essa cidade porque a cidade é barata, o custo de vida é bom. E chegou lá, eu passei 4 anos reclamando. Reclamando da cidade. Eu passei 4 anos reclamando, entendeu? Então, foi aquilo. Beleza, o custo de vida é mais barato. Mas o peso que isso teve na minha saúde mental foi muito pesado. Foi realmente assim, foi grande, entendeu? Eu não me identifico com esse lugar. Não me identifico. O estilo de vida não combina com o meu. E eu acho que é isso que me traz um leve ranço com Calgary. Entendi. Porque me lembra muito a cidade que eu morava na Austrália. Tem um custo de vida mais barato. O estilo de vida é muito parecido, assim, tirando o clima, obviamente. Sim. E aí, eu acho que é isso que me traz uma lembrança. Uma lembrança negativa, entendeu? Entendi. É barato, ok, mas a que custa? Mas aí que tá, é um ponto que você levantou. É barato, mas nem é tão barato assim. Exato, se for analisar, ainda mais hoje em dia, né? Se for só pelo custo, tem lugares mais baratos. Mais baratos, exato. Edmonton, sei lá. Edmonton, que é mais barato, enfim, é na mesma província, né? Que tem a questão dos impostos também. Então é uma questão bem interessante. Pra mim, eu acho que o ponto positivo realmente são as taxas, né? Isso acaba impactando no seu custo de vida no geral. Acho que os impostos realmente, isso é um ponto bem importante. É que o imposto ali é de 5%, em Ontário é de 13%, e aqui em British Columbia de 12%, só para vocês terem uma ideia da comparação, né? Então realmente isso importa. Ponto negativo, para mim, eu acho que realmente é a duração do inverno. Não apenas a temperatura, mas a duração do inverno. É muito longo, né? Porque o inverno, por si só, ele já é pesado, né? Agora, se ele dura um mês a mais, um mês e meio a mais, isso impacta na nossa saúde mental. Lá é até mais, né? Porque em setembro, às vezes, já tá nevando. Exato. Então, você tá falando de setembro até mais ou menos abril. Ou mais. Tiveram vezes que nevou em maio, enfim. Em maio, então o inverno é bem longo. E eu sei que tem gente que vai falar assim, mas faz sol. Mas isso eu sei. Isso é um ponto interessante até para as pessoas que estão nos assistindo entenderem. É porque como faz muito frio, menos 30, menos 40, a sensação térmica ali chegou até menos 48 esses dias atrás. Mas o clima é seco, é uma coisa que eu estava até conversando esses dias com meus amigos que moram aqui em British Columbia. Aqui o tempo ele é úmido. Lá o tempo é seco. Então essa sensação térmica, ela é diferente realmente. Ela é diferente, mas eu acho que a partir do momento que você já tá ali há algum tempo, o seu corpo acostuma com os dois, entendeu? Tanto com o seco quanto com o úmido. Tanto que eu tô de vestido, né? Tô de vestido e minha calça. Tem essa questão do sol, que eu sei que sim, faz muita diferença para algumas pessoas. Tá um dia bonito, etc. Mas eu, por exemplo, né, tive a experiência de ficar o inverno inteiro em Montreal. Sim. Onde, de fato, lá tem mais dias de sol do que aqui, de fato. Mas era o frio, eu simplesmente não conseguia sair de casa. Não importa que tá sol. Eu passei muito mais tempo dentro de casa lá no inverno do que aqui. Mesmo com a chuva, mesmo com tudo. Aqui eu tô sempre na rua, não tem que me preocupar em colocar roupa térmica. Então, tem muito essa questão. Realmente, o inverno lá é bem longo. Tem mais sol, mas você, entendeu? Você tem que ver o que faz sentido. Você. Só que eu acho que não tem como você saber isso no Brasil. Acho que você só sabe quando você vive de fato, entendeu? E é uma coisa que eu, estando aqui agora em British Columbia, eu consigo ver isso. É uma vida sem neve.
Total. Porque assim, neva tão pouco aqui, né? Que é como se eu tivesse voltado pro outono, sabe? É um clima de outono. Quase que o inverno inteiro. A grama está verde ainda, né? Tem folha nas árvores. É óbvio, o dia está nublado, às vezes está chovendo, são poucos dias de sol, mas a temperatura não é tão extrema e não tem neve. E a neve, obviamente, para quem não tem essa experiência com a neve, ela traz realmente alguns transtornos, principalmente no sentido de trânsito, né? Que ela realmente atrapalha o trânsito, tem que ter caminhão sempre limpando as ruas, então essas coisas realmente precisa ponderar, né? Então ali de Alberta eu diria que o inverno, o tempo de inverno seria o ponto negativo, na minha opinião. E agora chegamos em British Columbia. Agora é o seu momento de brilhar. O meu home. Qual que é o ponto positivo e o ponto negativo? Ponto positivo... Aquela, você vai começar, né? Não. Começa a lista. Começar a falar um monte de coisa. Mas eu acho que é uma província... A parte óbvia, né? Aqui é conhecido como o Beautiful British Columbia. Então é uma província linda. É o slogan da província. E ela é inteira linda. O interior, todos os lugares. Montanha, lago, praia. Você vai para Vancouver Island, tem as praias de lá são... É absurdo. Não tem nem o que dizer. É um lugar muito lindo. É uma província com muitas oportunidades, então tem sim muito emprego, diversas áreas. A economia é forte, né? A gente está aqui na costa oeste. Eu sempre confundo, na costa oeste, né? E tem programas de imigração muito interessantes. Às vezes as pessoas acham que por ser uma província famosa, né, uma província grande no sentido de conhecida mesmo, né? Vai ser mais difícil, na verdade não. O BCPNP é um programa super interessante de imigração para diversas áreas. Tem oferta de trabalho. Muito. Eles estão fazendo, também procurando trabalhadores qualificados no Brasil para virem para cá, principalmente para essas cidades do interior, Kelowna, Kamloops, esses lugares. Sim, que são cidades bem gostosas, assim, principalmente para famílias com criança. São cidades bem legais. E o clima, para mim o clima é muito positivo. Assim. Não é um inverno que eu preciso me preocupar, entendeu? Tirando os momentos que tem, obviamente, uma semana ou outra de neve, umas coisas meio doidas que acontecem aqui, para tudo. Tirando esses momentos, no resto todo do inverno, além dele ser mais curto, né? Ele realmente é assim, 4 meses mais ou menos ali de inverno. Eu não tenho que me preocupar, não tenho que ter bota de neve. Isso é interessante. Eu não tenho que ficar pensando muito, quanto tempo eu vou ficar exposta do lado de fora? Não são coisas que eu me preocupo aqui. E no inverno de Quebec, por exemplo, eu tenho que me preocupar, quanto tempo eu vou ficar exposta ao frio? Qual que é a temperatura? Qual a temperatura? Como que eu faço daqui até o ponto de ônibus? Dá pra ir só com um casaco? Eu preciso de um térmico? Aqui, a grande maior parte do inverno, eu nem me preocupo. Sim. Tô de meia calça, sabe? Tipo, não é uma preocupação pra mim e isso pra mim é muito positivo no dia a dia, sabe? E o ponto negativo? Ponto negativo... Não tem. Custo de vida. Custo de vida, óbvio. Óbvio, não tem como não. Eu acho engraçado que você até postou esses dias. É que se o clima fosse bom, o aluguel seria 3 vezes mais caro do que já é, né? Foi um dia que tava bem bonito aqui, tava um pôr do sol, lindo. Eu falei, se no inverno inteiro fosse assim, eu não tinha como pagar o aluguel aqui. Não ia ter como pagar, ia ser impossível. Sério. Custo de vida, óbvio, o aluguel aqui é bem caro, não tem nem que dizer. Existem alternativas, existem as cidades ao redor e tudo mais, mas aqui essa região Vancouver é bem caro. Que é uma cidade turística também, né? Super turística. Então esse seria um ponto negativo. E o outro ponto que não me atrapalha, mas eu acho que sim, as pessoas precisam prestar atenção. O inverno é sim muito cinza. É muito cinza. Não vai ter tantos dias de sol. Desde dezembro, eu acho que dá pra contar nos dedos quantos dias de sol a gente teve. Deve ter sido uns 5 por aí. Presta atenção no que a Paula tá falando, isso é importante. Então, de fato, para algumas pessoas isso afeta bastante. A saúde mental afeta bastante. E acho que é mais ou menos isso. Custo de vida acho que é o principal, assim. Negativo, principal, custo de vida. É o que tá fazendo muitas pessoas sairem daqui. Sim. É o que faz muitas pessoas saírem saírem daqui. Tem muita gente chegando também, né? Exato. Essa que é a questão. Exatamente. Depende da prioridade da pessoa. Eu tenho amigos, por exemplo, canadenses de Winnipeg, de Quebec, que se mudaram pra cá. Exato. Independente de, aqui eu gasto mais, sim, mas essas pessoas, elas acreditam que elas têm um retorno em qualidade de vida em outras questões, entendeu? Um ponto importante aqui é que como o mercado de trabalho é aquecido, muitas vezes o salário que se paga aqui
ele também é maior. Sim. Então, você ganhando um bom salário, você consegue bancar o custo de vida. O que acontece que muita gente vai comparar é o preço de aluguel, só que você está recebendo um salário em Winnipeg, por exemplo, você está recebendo um salário do Atlântico. É óbvio que você não vai conseguir, talvez, bancar o custo de vida aqui de Vancouver, diferentemente se você trabalhar para uma empresa de British Columbia. Sim. Onde aqui... tem vários fatores, né? Até assim, eu vejo na relação das pessoas que eu conheço aqui, né? Que independente de quem já chegou, recém-chegado, ou quem já está aqui há mais tempo, eu não vejo ser comum a pessoa ficar no entry level ganhando salário mínimo, entendeu? É uma fase de início, óbvio. Mas, por exemplo, dos meus amigos que eu tenho aqui, pessoas normais, gente, ninguém que veio do Brasil com dinheiro, nada disso. Eu já tenho muitos amigos que compraram imóveis, sabe? E você pensa, poxa, é impossível comprar um imóvel em Vancouver, é caríssimo, não sei o quê. Não, muitos dos meus amigos já têm casa própria aqui, sabe? Então, assim, eu vi essas pessoas chegarem, começarem do zero, trabalhar. E há mais ou menos, 5 anos aqui, já tá com um imóvel, entendeu? Perfeito. Então não é coincidentemente, todas as pessoas são de TI, são. Coincidentemente. Importante dizer, sim, todas as pessoas são de TI. Mas existem oportunidades, entendeu? Entendi. Mas realmente, o custo de vida para quem tá chegando é pesado. É assustador. Você fala, como é que eu vou pagar esse aluguel aqui? Mas você acha que 2 pessoas trabalhando full time, ganhando mais que o salário mínimo, tendo um emprego razoável, mediano, ela consegue ter uma... Sim, até porque eu tenho muitos amigos recém-chegados, né? Então, perfeito. Mas não aqui. Aliás, eu tenho uma amiga recém-chegada que mora aqui. Mas existem opções. Tem as cidades ao redor. Exato. Tem várias opções. É possível. É se planejar, né? Realmente, se você chegar aqui na cidade sem saber como que é o custo de vida, aí você tá dando um tiro no pé, né? Aí você tá pedindo pra realmente você... Tem que ter muita pesquisa, muita paciência. Exato. Porque não é... Né? O começo é sempre mais difícil em qualquer lugar, independente se for aqui, se for, sei lá, Manitoba, o começo é sempre mais difícil de qualquer maneira. Perfeito. Você passou dessa primeira fase, né? Desse momento difícil até você conseguir a residência permanente, então as coisas vão começar a fluir. Né? Perfeito, então nós terminamos? Acho que sim, até porque você deve estar com o próximo. Então, só queria mostrar para vocês que realmente todas as províncias do Canadá, elas têm os seus pontos positivos e os pontos negativos. O que vai depender no momento de você escolher cada uma delas? A sua prioridade. O que faz mais sentido para você ou não. Eu e a Paula, nós somos pessoas nós temos pontos de vista bem diferentes, uma rotina de vida bem diferente e como vocês puderem ver, a gente tem opiniões diferentes sobre as províncias. Mas também várias muito parecidas. Muito parecido, principalmente sobre a questão de programa de imigração, né? Sim. Que não tem muito o que mudar. Mas é só para você ter em mente, você que está pensando em vir aqui para o Canadá, é que cada província é diferente. Aí você que vai ter que analisar o que faz mais sentido para você. Concorda? Isso. Exatamente. Eu acho que não tem assim, esse lugar é melhor. Não, cada pessoa vai ter algum lugar que vai ser melhor ou pior. Às vezes por exemplo, Vancouver é uma cidade que eu amo, que eu escolhi, que eu amo estar aqui. Mas eu entendo que não vai ser pra todo mundo. Perfeito. Do mesmo jeito que Calgary não vai ser pra todo mundo. Exato. Não é, mas é uma questão de pesquisa. Perfeito. De pesquisa. Exatamente. E se você quiser conferir os vídeos da Paula, dela fazendo essa viagem de motorhome pelo Canadá, tem uma playlist lá no canal dela. Você pode conferir. E também os vídeos que ela morou em Montreal, né? Tem vários vídeos de Montreal, tem de viagens no geral, né, por aqui. Tem do Yukon, que é a mais diferentona que eu conheci foi o Yukon. Então tem do Yukon também. Então, se você quiser assistir os vídeos do canal da Paula, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Se você quiser também seguir a Paula no Instagram, vou deixar o Instagram dela também. E é isso, né? É isso. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. E desculpa que eu tô com a voz muito ruim hoje. Não, mas o importante é o conteúdo. É isso. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui pra nós. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Tem um sininho aqui embaixo. Se você clicar nele, você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. Nos vemos no próximo. É isso? Até o próximo. Tchau, tchau, pessoal.